Para quem pensa que miniaturas de carros é coisa só de criança, está enganado. A equipe do Revista encontrou um designer que, desde pequeno, expressa no papel a criatividade nos desenhos de automóveis. O sonho que começou na infância foi concretizado pela paixão que ele carrega pelos carros. O arquiteto Luiz Carlos de Almeida se profissionalizou na criação de miniaturas em parceria com um amigo para criar verdadeiras obras de arte. Carros, um xodó masculino, quando criança, um brinquedo que não se larga, quando adulto, objeto de desejo. Com Luiz Carlos Almeida não foi diferente. Apaixonado por desenho desde pequeno, ele é um desses talentos natos que descobriu na arquitetura a porta para desenvolver essa paixão. Quase 50 anos de desenho, né? Então a gente pode verificar, o pessoal comentava quando via meus desenhos que os projetos eram muito arrojados, que eram inexequíveis. E, na verdade, assim, eu gostava de estar trabalhando a forma e não copiando, não apresentando a mesma coisa que era produzida na época. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de um modelo que eu chamei de Almi Carreira, que até fui surpreendido ao ver esse desenho, que é um carro que é a cara de um Mustang fabricado hoje. E ele foi desenhado em 1969. Uma vontade de criar, uma vontade de inovar, que a gente está sempre buscando. Da mesma forma que eu falei, a gente nunca está satisfeito. No dia que a maquete ficou pronta, ela está legal. No dia seguinte, você já pode ver que poderia ter mudado, poderia ter aprimorado mais. Terminei ingressando na arquitetura e os carros me acompanharam, continuei desenhando carro. E isso vem, né, numa trajetória aí, simplesmente como hobby, né? A construção de um carro em miniatura pode durar meses, mas não é necessariamente um trabalho solitário. Luiz Carlos teve um começo mais intimista com os desenhos, mas hoje conta com a ajuda de Fernando para a produção. Eu não mostrava esses desenhos para ninguém. Não sei se era vergonha, mas era uma coisa que ficava no meu mundinho, assim, quando eu estava sozinho. Eu, quando comecei a desenhar, realmente eu devia estar por volta de 5, 6 anos, uns carros muito estranhos, desproporcionais, quer dizer, a gente vendo hoje, né, até interessante como se fosse uma diversão, né, ver como que a coisa vem evoluindo. E a vida inteira eu desenvolvi isso em paralelo a outras atividades que eu tinha. Então, quando eu era adolescente, por exemplo, eu fazia música, participava de festivais, estava desenhando carro. Depois, na época de vestibular, eu tinha um primo, aliás, marido da minha prima, que foi quem me orientou a fazer arquitetura, porque eu, de tanto desenhar carro, eu mostrava os projetos para ele. Ele falou que eu não deveria fazer engenharia mecânica, apesar da parte motriz, né, mecânica mesmo, que eu deveria fazer arquitetura, e ele era arquiteto, para poder trabalhar mais a parte da criatividade, que ele via isso nos desenhos. Fazia passeios pela cidade. Num desses passeios eu tive a ideia de começar a fazer, porque eu tenho um Fusca antigo. Então, a minha ideia foi fazer miniaturas de Fusca e elas tinham ímã. Então, eu colocava no capô do carro e ia para os encontros, enchia o capô, aí o povo começava a ver, achava interessante e eu comecei a vender a partir daí essas miniaturas. Uma brincadeira divertida, mas nada fácil. Fazer os carros, mesmo para quem nasce com o dom, requer alguns conhecimentos importantes, que aprimoram a qualidade do trabalho. O principal do curso de design é que a gente aprende a pensar. Antes da gente ter a ideia, a gente vai pensar como é que vai fazer, que tipo de material, como que a gente pode, vamos dizer assim, otimizar
a produção. Então, esse tipo de coisa a gente começa a pensar. E se a gente não tem o curso, simplesmente vai fazendo, não pensa em termos de produção, em termos de baratear custo, isso tudo a gente consegue. Hora de ver como um simples pedaço de isopor pode se transformar numa máquina. O isopor começou a ser trabalhado, então ele vai fazer esse detalhamento e ele começa a parte de massa, ele vai definir os detalhes do carro. A partir daí ele me entrega um modelo, então eu vou trabalhar mais essa lateral, vou detalhá-la bem, vou fazer do outro lado, então eu vou deixá-la toda igual. A partir daí, se o desenho está perfeito, ele vai começar a definir, por exemplo, porta, vidro, farol, lanterna, grade, para-choque. Aí eu vou começar a detalhar essas peças, volta para ele. Aí a gente já começa uma pintura básica, essa aqui vocês podem ver. Quando tiver tudo definido, lixá-la completamente e começar a pintura final. As maquetes ficam guardadas em caixas de vidro, então é um produto frágil, né? Não é um brinquedo, requer muito cuidado. Eu já tive que encarar umas criancinhas para que elas não destruíssem as maquetes, que sempre é uma paixão. O carro é uma paixão brasileira. Depois de tantos anos trabalhando com essa produção, foi despertada uma pontinha de desejo para um passo mais sério no relacionamento. Ao longo desse tempo, né, eu tinha um sonho de ter duas marcas. Uma marca ia chamar Almi, que é o diminutivo de Almeida, e a outra ia chamar Liscar, que é um nome ridículo, mas é próximo do meu nome, Luiz Carlos, né? Então, Liscar era uma linha de automóveis grandes e Almi uma linha de automóveis compactos. Eu sempre procurei ousar um pouco mais, por que isso é dessa forma, por que isso não pode ser de uma outra forma. Então, aí depois que eu fiz o curso de design, e aí as coisas foram se acomodando mais e passei a trabalhar carros que possam ser executados amanhã, vamos dizer assim. Nos carros, o design é uma característica que vai além da estética. Para mostrar isso, a Casa Fiat de Cultura recebe a mostra Design de Carros, Rupturas e Inovações até 31 de outubro. A exposição faz parte da 7ª Bienal do Design. Lá, o público poderá conferir a evolução do design de carros, além de participar de debates sobre o tema. 4 artistas consagrados expõem suas obras, tratando da relação entre os carros com o imaginário popular. Então não perca na Casa Fiat de Cultura, de terça a sexta, das 10 da manhã às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 2 da tarde às 9 da noite. Mais informações no site da Bienal de Design. Além de ser o Dia das Crianças, o dia de hoje é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Há quase 300 anos, 3 pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, seguido de um fluxo enorme de peixes. Acontecia nesse momento o primeiro milagre da santa. Com uma importância histórica inegável, no dia 12 de outubro de 1980, Nossa Senhora Aparecida foi reconhecida oficialmente como a padroeira do Brasil. Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Nacional dos Professores. Qual o papel desse importante profissional na formação de crianças e jovens? E os principais desafios enfrentados por essa categoria? Veja agora no Ponto de Vista com Nilza Bernardes Santiago, professora de didática do curso de Pedagogia da PUC Minas. Enquanto professora, o que nós precisamos, o que eu pediria hoje
seria o reconhecimento da profissão professor, e esse reconhecimento passa pelas condições de trabalho que nós temos. Então, as pessoas têm que entender que quando a gente entra numa sala de aula, nós tivemos todo um preparo anterior e com certeza teremos um trabalho posterior. Então são essas condições de trabalho que nós, professores, precisamos para a gente poder pensar em como ensinar para o nosso aluno, como fazer o nosso aluno aprender, como fazer o nosso aluno ser realmente um cidadão, né? Cuidar, trabalhar essa formação integral, não simplesmente repassar conteúdo. Então, nós precisamos de tentar sanar um pouco mais dessa lacuna que existe entre a instituição que forma o professor e o professor que a sociedade precisa. Então a gente precisa de discutir, porque nós estamos numa sociedade do conhecimento, numa sociedade um pouco mais tecnológica, onde as nossas estratégias de ensino, nós temos que pensar sobre elas e mudar. Então nós precisamos saber que professor é esse que a sociedade está nos pedindo. No próximo bloco, você vai ver como a fotografia pode ser uma grande aliada da decoração de ambientes. Você vai ver também uma reportagem especial sobre o futebol mineiro e ainda as atrações culturais. Não perca, o Revista volta daqui a pouco. Imagens fotográficas que trazem vida e charme ao ambiente doméstico. Já imaginou usar fotografias para decorar a sua casa? Pois saiba que elas estão cada vez mais presentes nos lares, oferecendo uma opção diferenciada de decoração. Profissionalmente, que eu fotografo tem 2 anos. Nos 6 últimos meses que eu atinei assim, que a foto poderia ser um objeto bacana de decoração. Quando eu percebi que eu tinha fotos para decoração, eu fui pegar meu arquivo de foto e fui separando. E foi aí que eu vi um retrato que eu fiz num evento de moda em 2010, que eu falei, ó, isso aqui rende um quadro bacana. E coincidiu com a época que a gente estava, na verdade, imobiliando, acabando de decorar o apartamento aqui. Em momento nenhum eu pensava em fazer quadros a partir de fotos. Só que quando ele lançou a ideia, sempre fui fã das fotos dele, eu acho que ele tem um olhar diferenciado para as fotos. Concordei plenamente e nossa casa, como ele disse, estava faltando a parte da decoração. De uns 2 anos para cá, a gente vem percebendo que a fotografia ela se torna assim, muito presente em qualquer ambiente de decoração. O mercado de fotografia para decoração é um mercado que tem crescido bastante. Esse tipo de serviço, de 1 ano e meio para cá, cresceu aqui dentro da empresa 100%. O processo é mais ou menos assim, o cliente vem, né, até nós, ele chegando, ele já tem mais ou menos uma ideia ou não do que ele quer. A partir daí é escolhido moldura, tipo de acabamento no fundo, verso, fita de fechamento, se tem um afastamento entre o vidro e a obra ou não. Depois disso, escolhido, o serviço é trago para a produção. Na produção, esse serviço é medido e conferido. Na medição é onde se especifica o que vai ser utilizado no serviço durante o processo. Especificado isso, o serviço entra para corte de moldura, corte de vidro, corte de fundo. Sendo feitos os cortes, ele vem para a montagem. Na montagem, tudo é junto, montado, fechado o quadro, pronto, acabou o processo. A minha primeira foto para decoração foi um papel de parede, que é essa que está aqui no meu quarto, que é um adesivo mesmo que está colado.
E é uma foto que eu fiz em Nova York, em Manhattan, que é o Empire State, e ele está enquadrado na estrutura de uma das pontes ali que ligam Manhattan ao Brooklyn. E a partir desse papel de parede eu comecei a pensar e a estudar outros formatos assim. Aí tem quadros diferentes com variadas molduras. Você pode fazer mosaico, você pode usar as fotos mais... São variados suportes mesmo, sabe? São inúmeros, você pode brincar com a foto em diversas situações. Eu vejo que a fotografia, ela passa mais uma história assim, do que a pessoa passou naquele momento e do que uma obra de arte. E daqui para frente, assim, ela vai se tornar mais e mais assim, presente na decoração. Eu acho que a foto, ela sensibiliza mais, é algo muito mais real. Não que os outros não sejam assim, mas a foto, quando você se depara com uma foto, é algo real. Não foi imaginação. Foi um olhar diferente para aquela foto. Mas ela é algo que realmente existe, né? Está ali, conta uma história, um momento. Então eu acho que a foto, como decoração, ela é muito real, ela é muito presente. Um esporte que move nações e balança o Brasil e Belo Horizonte. O futebol chegou à capital em 1904 e virou paixão dos belo-horizontinos. E para homenagear os clubes e grandes craques do futebol mineiro, o Museu Abílio Barreto inaugurou uma exposição que conta a trajetória do futebol na capital. Futebol, língua de quem fala com os pés, esporte democrático, simples e universal. No Brasil, começou a ser praticado no final do século XIX. Desde então, os times e estádios cresceram junto com as cidades. Mas com o desenvolvimento urbano, o número de campos de várzea diminuiu. E o futebol de várzea é o começo de todo jogador, então o futebol de várzea dá preparação suficiente para você chegar no time profissional. Chegando no time profissional, aí você desenvolve e, se Deus quiser, virar um jogador. Esse campo é fundamental, tendo em vista que muitos campos em Belo Horizonte já foram fechados, já foram tomados de volta pelo município, e aqui permanece por ser um terreno da União, e a gente tem bastante sucesso aqui dentro, tem bastante tradição. Todo menino sonha chegar, a gente que é mãe também sonha, né? Por exemplo, meu filho está desde 5 anos de idade correndo atrás, né? E eu acompanho, venho todos os dias ao treino, vou para os campos, brigo com o juiz, discuto, entendeu? Quando eles ganham eu fico alegre, quando perdem também eu fico triste. E a expectativa dele é um dia chegar, né? A ser jogador de futebol, famoso, é o que todo menino sonha. Futebol, primeira coisa, depende do atleta. O atleta tem que ter aptidão, tem que ter muita vontade, porque treinar igual você está vendo nesse sol aqui é para poucos. E os meninos às vezes treinam um sol muito difícil, às vezes sem uma condição, às vezes não tem uma chuteira direita, a gente consegue uma chuteira. A gente é o país do futebol, né? E o que seria do país do futebol se não tivessem campos na base, na várzea, para poder trabalhar os meninos, para primeiro oportunizar que o menino tenha um momento de lazer, para oportunizar que ele tenha um momento de interação com alguém que compartilha do mesmo objetivo que ele, dos mesmos sonhos e que tenha a mesma faixa etária, que é fundamental hoje em dia. A trajetória do futebol no Brasil se confunde com a história e com o crescimento das grandes cidades brasileiras. O tempo passa, mas os títulos e os grandes ídolos da torcida permanecem no coração dos torcedores. Ao meu lado está o Wilson Piazza, craque da seleção brasileira, vencedora da Copa de 70 e ídolo também do Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais. Ele vai passear com a gente por essa exposição dedicada ao futebol. Ele nasceu em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, em 1943. Começou a carreira nos campos de várzea, jogando como ponta de lança. Contratado como profissional no Cruzeiro, em 1967 estreou na seleção canarinho.
Entrou para a história na Copa de 70, quando o Brasil conquistou o tricampeonato no México. Porque eu falo que eu sou do tempo do futebol em que a camisa do clube era chamada camisa virgem, ou seja, só tinha o distintivo do clube. Não tinha esse marco esportivo, não tinha nada em cima da camisa a não ser o distintivo. Então eu sou desse tempo. E sou também do tempo muito interessante, em que minha mãe dizia assim, meu filho, era o Wilson, né? Depois que veio a história do Piazza no Cruzeiro, mas a minha mãe dizia assim, meu filho, Wilson, larga essa bola e vai estudar, meu filho. Era a preocupação dela porque a bola não dava camisa a ninguém naquela época não, principalmente na década de 60 aí, né? Então, são detalhes interessantes que ainda continuam muito vivos na minha memória. A exposição Trajetórias do Futebol resgata a memória histórica do esporte em Belo Horizonte desde o início do século XX, quando a capital do estado de Minas Gerais completava os primeiros anos de vida. Fotografias, vídeos, lembranças de torcedores apaixonados, além do acervo de jogadores dos times mineiros, compõem a mostra. Neste painel, estão representados os 300 campos que já existiram na cidade. A história da cidade, a história do espaço urbano se confunde também com a história da constituição dos campos de futebol. No início da cidade, por exemplo, a região central, que ainda era pouco ocupada, pouco povoada, tinha vários campos de futebol colocados ali. Ao longo dos anos, com o crescimento da cidade, os campos de futebol foram cada vez mais se dispersando e indo para as franjas, enfim, para a periferia da cidade. A gente percebe que são raras as políticas públicas voltadas para os campos de futebol. E isso, com certeza, influi não só nessa questão da formação de jogadores, né, na Constituição, mas também na própria relação que as comunidades têm com o futebol. Porque o futebol, para além dessa questão de uma prática esportiva, também é uma forma dessa comunidade se encontrar, se unir, construir laços de identidade, enfim. Clubes de futebol representam bairros, representam grupos sociais, representam, enfim, classes econômicas e nesse sentido a gente acaba perdendo também um pouco desse lado do futebol como patrimônio cultural da cidade. É preciso sonhar, é preciso ser determinado, é preciso você se entregar, querer, né? Amar, gostar, fazer por prazer, independente do ganho financeiro. Aproveite o final de semana, nós preparamos algumas opções para você. Olha só! Na Semana das Crianças e dos Professores, o Instituto Inhotim prepara uma semana especial para toda a família. Histórias, brincadeiras, teatro e oficinas estão na caixa de presentes que enfeita a programação do final de semana. Saiba mais sobre a programação no site inhotim.org.br. Caixas de papelão vão se transformar em grandes teatros. No roteiro, mini espetáculos que contam grandes histórias. Um festival que de pequeno só tem o nome. De hoje até o dia 17 de outubro, Belo Horizonte é o cenário do Festim, Festival de Teatro em Miniatura. O Grupo Girino Teatro de Animação e artistas de todo o país trazem para a capital teatro e várias performances, onde os artistas principais são pequenos objetos. A arte em miniatura também se desdobra nas oficinas de teatro de papel e nos debates e lançamento da revista Anima. Tudo isso para explorar as novas possibilidades do teatro de animação. Todas as atividades são gratuitas. Para saber mais, acesse o site do festival. Uma bela viúva que vive em Paris do século XX volta a BH com a opereta mais encenada no mundo todo. Em uma época em que, para a nobreza europeia, as relações amorosas eram mais importantes que os assuntos políticos, a história de personagens encantadores, como a viúva rica Hannah, montam a famosa opereta. Nesse tipo de espetáculo, atores e cantores dividem o palco, com texto e interpretação adaptados para o português. A Viúva Alegre estreia no dia 16 de outubro e fica em cartaz em dias alternados até sexta-feira, dia 26.
Os ingressos custam R$ 50 a inteira. A plateia superior tem ingresso promocional nos dias 22 e 24 de outubro, custando R$ 15. Mais informações no site da Fundação Clóvis Salgado. O Cine Humberto Mauro traz filmes consagrados da década de 90, uma oportunidade de rever grandes personagens. Voltando aos anos 1990, é o nome da mostra dedicada a uma seleção de 8 longas-metragens que marcaram a década. Na mostra, filmes conhecidos e alguns representantes do cinema independente daquela época. Então não perca até o dia 17 de outubro no Cine Humberto Mauro. Os ingressos podem ser retirados meia hora antes de cada sessão e a entrada é gratuita. Confira a programação completa no site da Fundação Clóvis Salgado. Gostou das dicas de hoje? Então programe-se e aproveite! Para sugerir algum tema para o Revista ou outros programas da PUC TV, basta entrar em contato pelas nossas redes sociais. Os endereços aparecem na sua tela. Nosso próximo encontro é sexta-feira que vem, às 8 da noite. Um ótimo final de semana. Tchau!